Olá, olá, olá. Estou eu aqui de novo, entregando mais um vídeo, a pedido, inclusive, de uma colega que colocou, me mandou um direct para mim, né? Por justamente, creio eu, ela atenda esse perfil de paciente. Não é muito comum, acredito eu, na maioria das pessoas aqui, mas eu acho super válido, sendo uma dúvida de uma colega, não porque não deixar, né, ela no vácuo e a gente não poder ajudá-la a entender sobre dor no paciente queimado. Mas antes disso, eu queria pedir para você realmente se inscrever aqui no canal do YouTube, compartilhar esse vídeo no final, se você gostar, dar o like e também me acompanhar nas minhas redes sociais, no LinkedIn, Facebook e Instagram. Posso contar com a sua colaboração? Eu tenho certeza que sim. Quanto mais conteúdo eu entregar, mais gente salvar, mais pessoas compartilharem, né? Mais gente dar o joinha, melhor vai ser a performance, mais enfermeiros a gente vai conseguir atingir. Afinal de contas, por que não, né? Depois de tanto tempo investindo em conhecimento, por que não compartilhar com outras pessoas e outros profissionais? Até porque a gente sabe o quanto é desafiador, né? Cuidar e tratar de pessoas com dores. Então, eu quero aqui mostrar para vocês como que a gente pode, né? Ajudar o paciente com dor, né? Um paciente queimado com dor. Então, já escreveu, já salvou aqui, né? Comenta no final para mim, beleza? Combinado assim? Então, né? Conto com a tua colaboração. E aí vai ficando cada vez mais pessoas. Ou se você quiser participar da minha comunidade gratuita, onde eu tenho um grupo de enfermeiros interessados no conhecimento de dor, onde eu entrego conteúdos, artigos, materiais, e-books gratuitos. Então, se você quiser, entre em contato aqui, compartilhe com os 4, 5 enfermeiros, coloque aqui, mande uma mensagem para mim, que aí eu encaminho, meu suporte vai encaminhar para você se inserir nessa maior comunidade de enfermeiros que estão interessados e preocupados com seus pacientes em relação ao conhecimento e atuação na área de dor. Beleza? Então, fica aqui o meu convite. E se quiser saber mais sobre todos os outros produtos e outras fontes de conhecimento que eu posso entregar, pode acessar na minha bio ou aqui mesmo no descritivo desse vídeo, ok? Lá tem todos os links para você explorar, comentar, sugerir. E se você tiver algum, né, conteúdo ou alguma dúvida, também eu faço a aula, não tem problema nenhum, vai ser um grande prazer, tá bom? Então, como foi pedido, eu vou falar um pouco nesse vídeo sobre a dor no paciente queimado, né? A gente sabe que a cada 1 milhão de acidentes com queimaduras que ocorrem por ano no país, estima-se em torno de 10% vão precisar de um quê? Um atendimento hospitalar. E destes, 2.500 irão a óbito em consequência das lesões diretas ou indiretas e complicações decorrentes das queimaduras, geralmente os grandes queimados, né? Bom, as principais vítimas de acidentes relacionados à causa térmica são crianças menores de 15 anos, idosos, sendo que 2/3 desses pacientes ocorre o quê? O acidente na sua próprio domicílio, né? Juntamente, comumente atingindo adultos jovens do sexo masculino. Importante informação. Mas a dor da pessoa queimada é a pior dor percebida em consequência direta da perda da integridade tecidual ou da lesão real superficial ou profunda, né? Pequena ou grande extensão, como a gente vê aqui, mas caracteristicamente é considerada uma dor inicialmente, uma dor aguda, uma dor de curta duração. Então, você pode ter apenas um grau, uma extensão leve, né? Ser um pouquinho mais moderada, assim como ser uma lesão mais
profunda, mais extensa, e isso, no primeiro momento, é caracterizado como uma dor aguda. Então, é um diagnóstico de enfermagem, é a dor aguda. O diagnóstico médico é uma dor aguda, ok? Ponto. Bom, vamos lá. A dor da pessoa queimada, ela começa no momento em que ocorre essa lesão. Como a gente já viu, pode ser uma lesão de primeiro grau, atingindo a superfície da derme, pode ser uma lesão de segundo grau, com a epiderme, né? A derme, epiderme, e pode ser uma lesão de terceiro grau, além da derme, epiderme, subcutâneo, também pode estar o quê? Lesionado. Ou seja, e ela, no entanto, essa dor, né, que era inicialmente uma dor aguda, ela pode perdurar até mesmo depois da regeneração desse tecido, após completa cicatrização. E aí, nesse sentido, ela já não é mais considerada uma dor aguda, ela é considerada uma dor crônica. Então, uma coisa é dor aguda, de curta duração, geralmente responde muito bem ao tratamento clínico, né? Cirúrgico que seja, mas ela evolui de maneira satisfatória e assim, em curto tempo, o paciente já se elimina essa dor da vida dele. Mas, dependendo da ocorrência da lesão, do tecido, enfim, pode essa dor perdurar mesmo após a cicatrização, caracterizando por uma dor crônica, né? Como que acontece, né, a fisiopatologia da dor no queimado? Bom, a dor presente, ela está logo após a queimadura. Por quê? Porque há uma estimulação direta da lesão, ou seja, ativou os nociceptores que estão na epiderme e na derme, e assim o que acontece é uma liberação de algumas substâncias nociceptivas, né, que estimulam as fibras, né, os impulsos nervosos, que são as fibras que estão na periferia, que são as fibras nociceptivas C e A delta, até o quê? O corno posterior da medula espinhal. A magnitude do impulso é modulada tanto pelos estímulos periféricos quanto pelas influências descendentes a partir do encéfalo. Então, é a maneira como isso chega e a forma como o paciente elabora essa experiência e responde, né, o que sai é que vai modular totalmente mais ou menos a amplitude dessa dor, né? Logicamente, por ser dores, né, muitas vezes, né, causada por acidentes, são coisas e situações das quais o paciente ele não espera. Então, tem um impacto e pela sua intensidade, mesmo diante de pequenas lesões, queimaduras, tem um impacto muito negativo, né, no componente psicoemocional, porque pode estar envolvido não só a interrupção de algumas atividades, às vezes uma sequela oriunda, né, que pode ocasionar por essa lesão, às vezes um tempo de internação prolongado, às vezes uma desconfiguração estética, né, de um membro da face, enfim, uma série de prerrogativas que advêm com um paciente queimado, né? Às vezes o tempo, às vezes a forma com que aquele membro fica após a queimadura, às vezes a necessidade de tratamento, de uso de malhas, né? De curativos seriados, né? Isso tudo, às vezes enxertia, né? Isso tudo vai postergando mais tempo e, consequentemente, com maiores prejuízos psicoemocionais, físicos, financeiros, e aí vai, né? Que vem a dor crônica, né? A intensidade da dor varia, mas é tipicamente máxima em locais onde há perda cutânea, assim como em áreas doadoras de tecido. Em casos de queimaduras profundas, a destruição inicial das terminações nervosas leva ao quê? A uma insensibilidade local. Nessas áreas pode haver o quê? Uma regeneração o quê? Desordenada do tecido nervoso, o que irá predispor o quê? O aparecimento das dores neuropáticas. Pode ocorrer, dependendo da
até lesões do sistema somatosensorial dos nervos periféricos. Consequentemente, está isto diretamente a um tipo de dor que nós consideramos uma dor neuropática. Estima-se que até 52% dos pacientes vítimas de queimaduras apresentem uma cronificação da dor. Então, veja, metade vai cronificar. E aí a gente está falando de um outro problema, que é a dor, é a doença crônica, que é a dor crônica. Ok? É muito mais complexo e muito mais tempo leva para tratar. Como que a gente avalia a dor no queimado? Bom, é fundamental, mesmo quando você trabalha num serviço de pronto atendimento, num ambulatório, numa fábrica, importa, unidade básica de saúde, um home care, não importa. Em qualquer uma dessas situações, desses locais, você pode se deparar com um paciente queimado, né? É muito importante o quê? Você seguir o quê? Uma avaliação sistemática. Para quê? Para que você possa avaliar todo o processo de tratamento e principalmente explorar como que é essa dor, não só em relação à intensidade, mas também em relação ao quê? O que fator que piora, que melhora, né? Quais são os locais que eles sentem dor especificamente? É só onde está queimado, mas há uma irradiação para outros locais, a característica dessa dor, né? Não é porque queimou, às vezes a característica da dor é um pouco mais diferente do que simplesmente uma queimação, uma ardência, né? Então, por quê? Há muitas estruturas que muitas vezes foram lesionadas, perdidas até, que podem perpetuar num tipo de dor e assim considerar uma dor crônica e imediatamente iniciar seu tratamento. Também são observados o quê? 4 padrões de dor em paciente queimado. Pode haver dor constante, né? Presente, em repouso, nos movimentos e até as inesperadas dores incidentais, né? Que eles chamam de breakthrough pain. Assim como a dor durante os procedimentos, como o curativo, os enxertos, né? Então, tudo isso, então, o paciente vai ter vários momentos e possibilidades de ter dor no trajeto do seu tratamento, na sua jornada de tratamento. O tratamento, como todas as dores crônicas, né, ou agudas, ele consiste de um tratamento farmacológico, inicialmente, não farmacológico também, né? Os 2 pilares estão presentes. No tratamento farmacológico, a gente vai estar dentro dos protocolos, abrindo mão dos usos de fármacos, né, para tratar a intensidade dessa dor, que geralmente inicialmente é muito intensa. Então, opioides, analgésicos, anticonvulsivantes, antidepressivos, né? E a analgesia controlada pelo paciente, que é a PCA, que tem aqui, inclusive, eu tenho um curso sobre PCA, eu tenho aqui no meu canal do YouTube, no meu Instagram, conteúdos falando sobre essa metodologia que é a analgesia controlada pelo paciente, também super indicado em pacientes queimados. Durante a fase inicial, em que se desenvolve uma resposta inflamatória sistêmica, há o quê? Há uma diminuição do fluxo sanguíneo nos órgãos, com, consequentemente, diminuição da depuração dos fármacos. Então, a metabolização, né, a absorção, metabolização, então a farmacodinâmica dos medicamentos e a farmacocinética estão alteradas dependendo do grau de queimadura desse paciente e da sua extensão. Após essa fase, então, observa o quê? Um aumento geral do metabolismo com aumento subsequente da depuração. Em queimaduras com área maior do que 20% da superfície corporal, há extravasamento o quê? Capilar generalizado, com perda de quê? Proteínas, né? Albuminas, para o quê? O intertício. Consequentemente, o efeito desses fármacos com alta ligação proteica torna-se difícil controle. Então, há uma mudança em decorrência simplesmente dessas áreas queimadas alterar toda a farmacocinética e a farmacodinâmica das drogas dentro do organismo de um paciente queimado.
E o tratamento não farmacológico? Bom, é uma medida, assim como em outros tipos de condições clínicas do paciente, é uma medida complementar ao tratamento farmacológico, obviamente, com o objetivo quê? De dar conforto, diminuir a ansiedade do paciente, evitar um estresse, né? Sempre com um objetivo de proporcionar um acolhimento, uma tratativa no sentido de minimizar qualquer dano psicoemocional que esse paciente venha a ter, né? Então, é comum técnicas de psicologia, como relaxamento, distração, terapia cognitivo-comportamental, que são muito benéficas e bem-vindas no alívio da ansiedade e da dor durante essa fase de tratamento. A hipnose é uma alteração do estado de consciência caracterizado por aumento da receptividade a uma sugestão, então a habilidade de alterar o que? Percepções e sensações e aumentar a capacidade de dissociação. Tem sido usada no manejo da dor em queimado durante os procedimentos e no controle da ansiedade. É super válido com boas evidências científicas. E outra medida muito mais recente tem sido usada com sucesso é a realidade virtual, que consiste o quê? Uma tecnologia que isola o paciente do mundo real e deixa ele que, imerso numa visão, né, onde há um ambiente virtual tridimensional. Aqueles óculos, né, de realidade virtual, no contexto dos pacientes queimados, esse mundo virtual é chamado de mundo de neve, especialmente criado para se opor as sensações mais usualmente provocadas por uma ferida queimadura. Então, muitos estudos vêm mostrando que pacientes com esse ambiente virtual, né, esse mundo de neve, têm efeitos curativos sem ter dor, muitas vezes nem necessitando de analgésicos e sedação. Né? Então, isso tem muitos trabalhos mostrando, é fantástico o poder da realidade virtual, né? Que vem crescendo absurdamente, uma terapia não farmacológica bastante efetiva com bons evidências científicas. E a enfermagem nesse contexto, né? Qual que é o papel de maneira objetiva, né? Que você pode compor no seu protocolo quando você se depara com um paciente queimado. O gerenciamento da dor é de sumo valor, então eu tenho que considerar, né, logo assim que o paciente chega, independente do estágio da extensão, a avaliação da dor é importante, né, de forma sistemática. E o paciente pode apresentar, por ser uma dor inicialmente aguda, taquicardia, sudorese, hipertensão, agitação, desconforto respiratório, né? Em decorrência da dor intensa. O prognóstico do quadro álgico do paciente depende de como os profissionais de enfermagem avaliam, influenciando de forma direta no restabelecimento da analgesia ou tornar a dor traumática do ponto de vista psicológico, além de crônica. Então, a desvalorização, porque ele queimou vai doer mesmo, esse tipo de pensamento só vai prejudicar a maneira como você vai tratar a dor do seu paciente, né? Não é porque é uma dor evidenciada, né? Nítida, clara, que ela não deve ser tratada ou desconsiderada ou desvalorizada, porque, consequentemente, como eu sempre digo, vamos dessa forma, negligenciar o tratamento e o cuidado desse paciente. Então, isso vai impactar diretamente a forma como a pessoa do lado de cá, que é o profissional de saúde, olha a dor do outro, vai mudar completamente a maneira e as condutas, o raciocínio clínico e a tomada de decisão desse profissional. O manejo da dor em paciente queimado é um desafio para a equipe multi, né? Sempre requerendo utilização de uma terapêutica combinada de analgésicos e não farmacológicos para se complementar. É muito comum utilizar musicoterapia, muitas vezes jogos, né? Muitas outras distrações para tirar o foco da dor da queimadura. Enfim, né? O manejo da dor em pacientes vítimas de queimaduras ainda consiste em um grande desafio pela equipe multiprofissional.
A avaliação frequente e contínua da resposta apresentada pelo paciente é muito importante, tendo em vista os vários momentos por que passa o paciente internado em decorrência de uma queimadura, além de uma terapêutica combinada com medicações analgésicas e medidas não farmacológicas. Entender a complexidade de alterações fisiopatológicas, psicológicas e bioquímicas apresentadas por um paciente em tratamento de queimadura é o primeiro passo para alcançar o sucesso no seu manejo analgésico. Então, não é diferente de tudo que a gente vem falando, né? Mas a gente precisa, se você no seu serviço tem essa, às vezes na pediatria, que acontece muito criança chegar queimada, desenvolva um protocolo de avaliação, de tratamento multiprofissional para atender a demanda desse paciente. Afinal, esse acidente, né, gera um impacto extremamente forte, né, e severo na vida dessas pessoas, sejam crianças, adultos ou idosos, porque sem dúvida nenhuma compromete e pode até, né, muitas vezes causar sequelas para o resto da vida, né? E eu já vi muitas dessas situações, o paciente ficar desfigurado, perder muitas vezes oportunidades, né? E não ter a chance de ter uma vida mais saudável. Então, cabe a nós, quanto profissionais de saúde, assumir essa responsabilidade, nosso comprometimento com o nosso paciente, oferecendo a ele o que há de mais rico, que é o nosso cuidado, o nosso olhar, né? Bastante focado, acolhedor, estabelecendo um rapport importante, tendo um bom raciocínio clínico do que está acontecendo, como que ele reage, como que eu posso utilizar a avaliação para que eu possa esboçar ou desenhar um plano de tratamento mais efetivo para esse paciente, respeitando a sua individualidade, questões sociais, físicas, psicológicas, emocionais e espirituais desse paciente. Então, é olhar o indivíduo na sua integralidade. Então, eu quero finalizar esse vídeo te pedindo mais uma vez a possibilidade de você, né, poder o quê? Salvar o vídeo, poder compartilhar com colegas, você poder comentar, dar um like e, consequentemente, né, poder mostrar e convidar mais colegas enfermeiros a participar do meu canal do YouTube, semanalmente entregando conteúdo que eu preparo. E se tiver algum assunto que você, na sua prática clínica, sinta a necessidade, eu vou ficar aqui à disposição para poder trazer para você e te ajudar, né, em relação a tudo que envolve o conhecimento de dor e o papel nosso quanto enfermeiro, tá? Então, não esquece. E se quiser saber mais, aqui embaixo no descritivo tem todos os produtos, tudo que eu desenvolvo para os enfermeiros, exclusivamente para você, enfermeiro, em relação ao conhecimento de dor, que eu tenho certeza que muitas vezes ficou um pouco a desejar durante a sua formação, tá? Então, um grande beijo e até o próximo vídeo.